Olá, bom dia a todas e todos, tudo Bom bem dia, com professor. vocês? Bom dia. Tudo bem? Bom dia, tudo bem? Bom Com você? dia. Tudo bem também. Só esperar todo mundo entrar aqui rapidinho, trazer, né? Estava terminando uma outra aula. Bom, deixa eu ver aqui. Hoje nós vamos voltar a falar do Japão. Já comecei a corrigir, tá? Junto com o professor Brian, o professor David, os trabalhos de verificação. Eu tenho dado boas risadas nesses trabalhos, tá? Então, até agora os que eu vi estão muito bons, né? Mas eu tenho dado boas risadas com a criatividade de vocês. Ficou muito legal, né? O jogo de cintura que alguns fizeram aí na apresentação do trabalho. Eu acho chique, por exemplo, muita gente tá apresentando o trabalho e aí, tipo assim, a pessoa vai ler, né, alguma coisa, porque ela não lembra tudo na cabeça. E aí algumas pessoas colaram, deve ter colado, não sei, tipo assim, o escrito em cima do computador, assim, né? Aí você tem que ver na câmera, né, a pessoa olhando para cima, assim, o tempo todo lendo, né, tipo assim, será que não percebeu, né? Será que a pessoa não percebeu que tá dando para ver? Porque é muito mais fácil se você quer ler alguma coisa, vamos supor, mas de vez em quando eu faço isso, eu preciso lembrar alguns toques para falar na aula, eu ponho aqui, ó, na frente aqui, ó, da tela do computador aqui, ó. Olha só, eu tô lendo aqui, tá aparecendo que eu tô lendo? Para vocês não, né? Porque eu tô olhando para frente aqui, né? Não que na aula a gente não dá para ler, né, as coisas, mas quando precisa de algum tópico assim, eu preciso lembrar esse dado aqui, então eu vou colocar aqui para eu não esquecer. E aí tem gente que colocou em cima, mas olha só, se fica muito em cima, vamos supor, aqui ó, tá aqui. Aí olha lá, eu tô lendo, deixa eu tirar meu óculos aqui, dá pra ver nitidamente que você tá olhando pra cima. E tem uns trabalhos que eu tô pegando que só dá pra ver o branquinho do olho do cara de tão pra cima que ele tá olhando pra poder ler. E aí ficou desse jeito, mas no geral tá muito bom. Vocês estão de parabéns. E tem alguns. Não, rapidinho assim, é tranquilo, Henrique. Tem alguns que me matam de rir, velho. Alguns meninos, eles fazem de gracinha, sabe? E aí tem um que vocês devem conhecer bem, o Albert, da terceira série do ensino médio, cara. Ele fez um trabalho, ele colocou blazer, gravata, blusa social e apresentou o trabalho, bicho. E começou a apresentar e falando super sério, não sei o que. E no final do trabalho, olha o que ele me arruma. Eu vou mostrar para vocês aqui que eu estou divulgando é para todo mundo. Se ele fez isso comigo, eu vou fazer ele passar vergonha com todo mundo. Estou mostrando isso em todas as salas. Deixa eu abrir aqui. Olha, não precisa escutar o áudio dele, mas olha o que ele arrumou, gente. Olha, ele está apresentando, né? Olha lá. Boa noite. Olha lá, deu boa noite, todo sério, olha lá. Olha o cabelinho dele. Ai, meu Deus. Dá até pra ver eu rindo aí no final, o tanto que eu ri desse menino, no trabalho. Eu achei super... super inovador, assim, né? Ele teve a manha.
sem brincadeira, eu tava chorando, descer a lágrima de tanto rir, porque foi tão espontâneo que eu tô vendo assim, todo sério o trabalho dele, né? E tô fazendo as anotações aqui. Quando ele levanta, eu comecei a rir, eu não aguentava parar. E tem outros trabalhos também, muito legais aí, dessa turma mesmo, muita gente fazendo a entrada do Jornal Nacional, né? Não falo memória, o grupo do Daiane fez a entrada do Jornal Nacional. Gostei da criatividade do Gabriel Diniz, por exemplo. O Gabriel Diniz ele tem muita vergonha, né, para apresentar trabalhos, essas coisas. E ele fez como se fosse uma entrevista com a Thaís, né, convidou a Thaís para, né, nesse trabalho. E eu achei legal nesse aspecto. Sabe? Vocês estão de parabéns. E aí, deixa eu ver, agora entendi porque a Thaís estava no trabalho. Acho que ele convidou ela, né? Eu não sei, eu acho que ele estava com muita vergonha de falar, sabe? Eu acho que pode ser isso. E aí ele, ao convidá-la, né, de certa forma ele quebra, né, a gente é tímido, a gente fica tímido para algumas coisas, né? Eu, por exemplo, olha só, sou professor, dou aula não sei quantos anos, falo igual pobre na chuva. E para várias coisas na minha vida eu sou super tímido. Sabiam disso? É engraçado, né? Fui de penetra no trabalho. Isso mesmo, Thaís. Mas vamos lá. Pessoal, vamos falar mais um pouquinho do Japão. Agora para a gente poder encerrar o capítulo japonês. Falta pouquinha coisa. E aí, essa aula nós vamos ter que prestar bastante atenção nas coisas que eu vou falar, porque eu vou dar uma ideia aqui sobre a economia japonesa, sabe? E vai parecer algumas coisas confusas no que eu vou dizer aqui, porque o Japão ele foge muito do que nós estamos acostumados aí durante, né, a nossa vida aqui no Brasil. Ele vai na contramão nossa aqui do Brasil, na contramão de grande parte dos países do Ocidente. E aí nós vamos falar, é até curioso, sabe? Quando a gente estuda o Japão nesse aspecto. Só que antes de eu começar, claro, alguém gostaria de falar alguma coisa, ou alguém ficou com alguma dúvida da última aula, dos últimos momentos nossos de discussão aí, que queira falar? Ou podemos passar? Eu não entendo, eu estava numa reunião com a direção, com a coordenação da escola no início dessa semana agora, a gente estava falando de todas as turmas, né? E eu coloquei uma observação sobre essa turma aqui, sobre como vocês deixaram de ser participativos. Vocês repararam isso? Fazendo uma autocrítica, como vocês deixaram de ser participativos. Eu falei com ela assim, olha, Rose e Marcela, né? Tudo que o nono ano se propõe a fazer, tudo que eles se propõem a fazer, vai sair de muita qualidade. Eles têm qualidade nisso, quando eles estão fazendo. Mas é uma turma que, durante esse isolamento do trabalho remoto, ela se tornou uma turma... como é que eu posso dizer? Tipo assim, neutra, né? Você não consegue a participação deles. Aí vamos conversar com outros professores para verificar, e todos eles relataram a mesma coisa. O nono ano não participa, o nono ano não conversa, né? Às vezes você pergunta uma coisa, eles nem respondem. Né? Isso é uma característica que todos os professores observaram, e isso serve como uma autocrítica para vocês aí muito grande, porque eu falo com todas as propriedades, né? Eu dou aula para todas as turmas da escola, né? Então posso falar com muito critério o que eu vou dizer aqui. Isso não acontece em nenhuma outra turma, né? É uma característica só do nono ano, participação zero. E aí isso, por exemplo, né, no meu caso de geografia, professor, isso me coloca numa situação
muito delicada ao ter que avaliar vocês, por exemplo, justamente no campo de participação das aulas. Porque Professor, participação é presença, né? Oi, tipo assim, eu falo por mim, por exemplo. Eu sou muito participativa. Nós estamos fazendo uma na sala de autocrítica aula. aqui, tá bom? Né? Não estou puxando a Mas orelha assim, de eu falo ninguém. por mim, por exemplo. Eu, por exemplo, assim, eu vejo que a minha participação, tipo, não tá sendo igual antes. Inclusive, na sala de aula eu era muito mais animada, eu participava pra caramba e tal. Mas, sei lá, me dizendo, tipo assim, eu fico desanimada, sabe? Tipo, não tem o que falar às vezes. Tipo, sabe? Entendo. Mas assim, por exemplo, se eu tivesse na sala de aula, tipo assim, eu iria ser participativa, eu queria falar toda hora, mas sei lá, tipo, é como se não tivesse graça, entendeu? Tipo, não é a mesma coisa de sempre. Entendi. Mas assim, eu tento estar participando, tipo, falando também no microfone e tudo mais. Entendi. No meu ponto de vista, não adianta nada eu ficar fazendo isso, porque eu não consigo aprender muita coisa durante as aulas. Eu tenho que pegar e depois estudar. Nas aulas, assim, você não está tendo um rendimento, assim, o que é isso? Por Sim, exemplo, quando o professor sim. está falando aqui, você não consegue entender o que ele está falando. Eu tenho dificuldade em prestar atenção durante as aulas, mas, por exemplo, se eu estudar sozinho ou de preferência com alguém do meu lado realmente me dando maior atenção, eu me foco mais. Ah, entendi. Aí deixa eu ver, o Pedro Augusto falou aqui. Tem algumas aulas que é mais fácil participar do que outras, porque tipo, uma aula de discussão é mais fácil participar do que uma de conteúdo. Com certeza, Pedro. Mas até aulas que envolvem discussões, vocês se calam. Já perceberam? Né? Até aulas que exigem discussão ou aulas que exigem sim, a resposta justamente do aluno não aparecem. Né? E claro que tem aulas que não tem o que falar. Realmente, tem aulas... a gente olha assim e fala, tem o que dizer. Né? Por exemplo, o Brad ensinando, olha gente, aqui ó, se você pegar 2 mais 2 vão ser 4. Não tem como comentar. Né? Não tem como... a gente pode até questionar, né? Falar assim, mas peraí, 2 mais 2 pode ser 22, né? Ou na geografia, por exemplo, às vezes estou falando uma coisa sobre clima, sei lá, não tem o que dizer, né? Realmente. Mas é importante vocês realizarem essa autocrítica, tá? Isso aí eu estou dando um toque em vocês sobre essa questão, tá? De participação em aulas. Sei que está na reta final, acabando o ano, mas não há qualquer garantia também, nós não sabemos disso, que ano que vem nós vamos voltar presencialmente, né? Ninguém falou que vamos. Não saiu nenhum um critério ou um procedimento dizendo o que as escolas vão ter que fazer ano que vem para poder retomar o estudo presencialmente. Então, já pararam para pensar que a gente pode iniciar o ano que vem estudando remotamente? É uma possibilidade, né? O fim do ano dá uma impressão que acabou, né? Que venceu a data, o prazo de validade venceu, que vai começar tudo do zero, mas não é isso, né? Não é isso. Então, é importante a gente realizar essa autocrítica e pensar sobre esses procedimentos ao longo das aulas, para as nossas vidas, para o nosso desenvolvimento. Pode ter até uma segunda onda, né? Isso fala aí. Não acabou nem a primeira, né? Tá certo. Então, professor, deixa eu ver. Eu participo bem. Quando eu faço uma autoavaliação, eu percebo isso. Pode até ser que eu não falo umas coisas muito a ver, ou outras muito na cara, mas eu realmente me esforço para fazer alguma coisa. Bem, tá isso. Isso é muito bom, a gente reconhecer isso, né? Que a gente consegue participar e consegue nos envolver dentro desse processo da aula. Tinha algumas aulas que o microfone não funciona, né? Tem isso também. Eu queria também que o meu microfone não funcionasse, né? Seria muito bom para alguns, né? Igual eu desliguei o microfone aqui, vocês veem, o microfone do professor não funcionar, né? Aposto que ninguém ia avisar. O pobre coitado do professor ia ficar 50 minutos falando aqui e ninguém ia falar com ele. Todo mundo fingir que tá prestando atenção, até balançando a cabecinha. Pior que na aula de português, às vezes ela trava, a gente para de escutar.
Como é que Aí é? a gente avisa para ela, a professora de português. Às vezes ela trava a imagem e a voz. Aí todo mundo vai avisar para ela. Tipo, ela não escuta, porque tá tudo travado. Mas aí a gente fica esperando, depois avisa, ela repete. Ah, Aí a gente faz e a professora de mas, português tipo, é novata? mais ou menos. Tá um tempo já. Ah, quem que é? Mas, Qual é o nome tipo, dela? Juliana. Ah, eu não conheço, não, né? Eu acho que eu não conheço, não. Tem 3 professoras novatas agora. Eu tô até com medo. Quando eu voltar, eu não vou conhecer mais ninguém. E aí, Mas, por exemplo, quando você está explicando com slides, que você não vê o chat, é muito difícil falar, porque senão a gente vai acabar cortando você pode parar de, tipo, perder o raciocínio, esse tipo de coisa. E se a gente manda no chat, você não vê. Aí fica meio difícil da gente comentar alguma coisa. Mas Thaís, eu não sofro muito disso porque eu perco o raciocínio de qualquer coisa. Por exemplo, tem um passarinho piando ali agora. Eu já começo a olhar para ele e esqueço que eu tô falando. Porque sou eu, né? Sou eu. Então, comigo pode me interromper, assim, né? Sempre que quiser. Porque se eu tiver um raciocínio que eu não posso parar, eu falo, não, daqui a pouco você fala. Eu falo na hora, assim. Deixa eu ver. Às vezes eu fico meio assim, ixi, se eu falar besteira... Não há nenhuma besteira a ser dita, Paiva. Mesmo porque o maior falador de besteira que tem aqui sou eu, né? Então, não se preocupe com isso. Tolentino, o que você acha da minha participação, professor? Queria uma visão sobre saber no que melhorar. Tolentino, em sala de aula, não tenho nem o que dizer. Mas aqui no virtual, você deu uma sumida. Né? Você participa... Eu sei que é difícil também ficar escrevendo aí, né? Digitando é um saco. Né? E às vezes, quando eu termino de escrever, já até passou o raciocínio que o professor está dizendo. Eu entendo isso, tá? Mas, sim, continua boa, mas diminuiu, né? Diminuiu. Mas é isso aí. É isso aí para vocês pensarem. Tá? É aqueles, né? Tipo assim, como se isso fosse muito importante, para vocês não dormirem essa noite pensando sobre isso. Vamos falar do Japão. Não vou abrir nenhuma imagem, que eu não quero saber de imagem mais não. Agora eu não quero slide, eu quero só falar. Né? Eu gosto de falar. E aí eu vou trabalhar com vocês agora um pouquinho sobre o Japão no final do século XX e o início do século XXI. O que estava pegando no Japão? Né? Nós vimos aí a ascensão japonesa com a era Meiji. Né? Nós vimos esse aspecto. Vimos o Japão aí, o seu desenvolvimento, né? Os seus modelos de desenvolvimento. E agora vamos ver o Japão um pouco mais recente aqui, né? Final do século XX e o início do século XXI. O que estava pegando nesse arquipélago? Bom, aí eu lembrar, né, do que eu falei com vocês nas duas últimas aulas, que no final da década de 80, o Japão ele apresentava aí, ele começou a apresentar uns sinais de desaceleração econômica. Eu quero dizer, o Japão já não crescia mais como crescia antes, devido àqueles investimentos que eu ensinei para vocês, aquele monte de coisa, a indústria automobilística. Quando nós chegamos no finalzinho da década de 80, o Japão ele começou a apresentar sinais de desaceleração da sua economia. Tá? E aí você pode me perguntar, legal, fera, por quê? E aí eu tenho que pensar que o Japão começou esse processo de desaceleração, primeiro, por conta de uma adaptação da tecnologia industrial japonesa por outros países. O que é, professor? É a chamada engenharia reversa. O que quer dizer? Os japoneses fabricavam produtos com tecnologia, produtos aí top. Outros países pegavam aquele produto pronto, engenharia reversa, desmontavam, viam como era feito e melhoravam aquele produto. Então, muitos outros países começaram a usar, copiar mesmo, a tecnologia japonesa, copiar e melhorar a tecnologia japonesa. E isso fez com que houvesse uma desaceleração, uma queda na economia japonesa.
o reflexo maior disso tudo é o quê? Um aumento da concorrência. Se você tem mais países fabricando aquele mesmo tipo de produto, a sua renda, né, ela acaba diminuindo. Tá? Então isso aconteceu demais com o Japão. Isso mesmo, Thaís, é o que aconteceu um pouco na China do iPhone e o Xiaomi, né? Ou como se diz aí no linguajar popular, Xiaomi. O Xiaomi. Chama Xiaomi. Xiaomi. Meu Xiaomi aqui. É Xiaomi. Eu tenho um. É Xiaomi. E aí, Xiaomi. Esse telefone, ele é uma cópia melhorada do iPhone, porque tudo que o iPhone tem que acaba prejudicando a marca, tipo bateria, entre outros, preço. A bateria do Xiaomi é braba. Ela é cabulosa. E aí ele foi lá, copiou o iPhone e fez melhor. Assim, além do iPhone, eu vou fazer melhor. Entendeu? Então, isso aconteceu no Japão lá no final da década de 80. As tecnologias japonesas foram copiadas e melhoradas. Augusto, eu comprei o meu por menos de R$1.000, o meu Xiaomi 950. Quanto? Eu também comprei. Diga aí, Tolentino. Meu brabo. Ironicamente, uma frase do Steve Jobs é: grandes artistas copiam. Não, bons artistas copiam, grandes artistas roubam. Exatamente. Inclusive, a própria história da Apple, né, e da Microsoft estão tão ligadas aí, né, Tolentino? Ambas se acusam aí de roubo de tecnologia, né, de certa forma. Isso as duas começaram a produzir tecnologia delas a partir da tecnologia da Xerox. Da Xerox? Olha aí. Porque a Xerox começou a fazer computador, só que não era muito bom. Daí as duas pegaram a tecnologia inicial e adaptaram. Daí a Xerox mudou de ramo. É isso mesmo. Tem até os filmes que contam, filmes muito bons, por sinal. E o interessante, o Tolentino falou da Xerox aí. E aqui no Brasil, como que a gente vamos abrasileirar as coisas, né? A gente fala assim, vou ali em cima tirar um Xerox, né? E tá errado, né? Porque Xerox ou Xerox é a marca de um produto. A gente tira uma fotocópia. Mas é muito feio, né? Vou ali em cima tirar uma fotocópia. Não, é melhor falar Xerox mesmo, né? É uma marca. O Xerox é uma marca, tá? Não é o ato de tirar uma reprodução, uma cópia do que você está querendo ali. O certo é uma fotocópia, que é o que a máquina faz, né? Ela tira uma foto e imprime esse negócio numa outra folha. Bom, mas vamos lá. Não tem jeito, tá, Augusto? É claro que os países criam patentes, esse tipo de coisa, mas é praticamente impossível. Se você pega aquele produto e você faz uma adaptação a ele, ok, eu tenho... Aqui, ó. Vamos supor. Eu tenho aqui um iPhone, tá? O iPhone, e eu tenho um Xiaomi do lado dele. O Xiaomi aqui foi criado a partir do iPhone, mas o Xiaomi está com a bateria melhorada. Eles deram outros nomes para as tecnologias que estão aqui dentro. Pronto. Né? Você derrubou aí, você não está fazendo uma cópia. Você está só melhorando uma coisa, né? E aí, pessoal, nesse contexto, então, a adaptação da tecnologia acabou ajudando para desacelerar a economia japonesa. Um outro fator, a concorrência com os tigres asiáticos, que eu já ensinei para vocês, e concorrência com a própria China, né? Isso trouxe uma desvantagem para o Japão, porque o Japão, lembre-se, ele já tem os sindicatos muito bem estruturados, a população é uma mão de obra extremamente qualificada, os custos no Japão são muito altos. Então, por que trouxe uma desvantagem para o Japão, esses países ascenderem aí industrialmente e economicamente, os tigres asiáticos e a China? Por quê? Eles conseguem produzir a mesma coisa do Japão
num custo muito menor, porque nesses países os sindicatos não estão bem articulados, nós temos a presença de alguns governos aí que, igual o da China, por exemplo, que é meio estranho, e aí não há um controle maior, não há leis trabalhistas, não há um salário elevado para os trabalhadores, eles vão produzir o mesmo produto, e as pessoas param de comprar o produto japonês para comprar o chinês. Então, deixa o dia que a China... Ela que não faz isso, bom, não tem aqui no Brasil, mas é capaz de ter lá. Deixa o dia que a China resolver copiar, por exemplo, a Microsoft na questão do Xbox, a China copiar a Sony na questão do PlayStation. Acabou, filho. Ninguém nunca mais vai comprar outro produto lá, ok? Bom, também tem um dos fatores que ajuda a desaceleração da economia japonesa, é a grande dependência das exportações. Já ensinei para vocês que é um país muito limitado de recursos minerais, de recursos naturais, de áreas agricultáveis. Então, o Japão ela tem uma dependência de exportações, de comprar produtos, de comprar e vender produtos, né? Vamos dizer assim. Ela depende do comércio mundial para sobreviver, sobretudo nas importações, né? Nas importações e da tecnologia para as exportações, né? As tecnologias japonesas para outro lugar no mundo. Qual que é o problema disso aí? Da grande dependência de exportações? O país ele fica exposto a crises econômicas globais. Então, se o Japão, por exemplo, ele vende muito, o maior comprador do Japão é os Estados Unidos. Aí os Estados Unidos, em 2008, passou por uma crise econômica lá, que refletiu no mundo inteiro, mas começou lá nos Estados Unidos. Quem vai se ferrar com isso primeiro? O Japão, porque aí os Estados Unidos para de comprar as coisas japonesas. Ou ainda, o Japão, ele compra muitos produtos aqui brasileiros do campo, por exemplo, no setor agropecuário. Aí deu uma crise aqui no Brasil, uma crise econômica, uma crise sanitária, uma crise ambiental, enfim. Aí o Brasil não tem como produzir o suficiente para poder exportar para o Japão a quantidade que eles precisam. O Japão vai sofrer com isso, porque ele tem grande dependência do mercado externo. Tá? E isso é um problema. Isso fez também uma desaceleração econômica no Japão. Bom, nesse contexto, igual o Brasil com café em 29, muito bem, né? Quebrou o Brasil, quebrou, né? O Brasil. Mas permitiu o surgimento da indústria, né? Quando terminou o ciclo do café. Mas aí, voltando um pouco, exatamente, os Estados Unidos eram os principais consumidores. Voltando um pouco à nossa aula, quando o Japão ainda estava no seu auge econômico, eu falei com vocês que o auge econômico japonês foi aí da década de 60 até a década de 80, que eu falei com vocês que começou a desaceleração. Nesse período de 60 a 80, nós tínhamos uma grande atração de investimentos estrangeiros. Lembra lá do Plano Colombo e o Japão aberto, né, para outras economias, né, a era Meiji. Então o Japão se abriu para o mundo e muitas empresas foram atraídas para o Japão. E eu falei com vocês que o Japão é um país dependente do mercado externo. Aí começam alguns conceitos aqui que vocês vão ter que aprender bem. Nós sabemos que o mercado externo, né, os países compram e vendem em dólar. Então, guarda isso aí. Tudo é feito em dólar. Dólar é a moeda oficial do Japão? Não. Então vai vendo. Então, por conta lá desse auge econômico da década de 60, da década de 80, muitas empresas, muito investimento estrangeiro veio para o Japão. Esse investimento estrangeiro que chegou no Japão, chegou em dólar. Com isso, se eu tenho muito dólar, moeda, não sei se você sabe, o dólar, o euro, o real, moeda é uma mercadoria. E a mercadoria oscila de acordo com o mercado. Lei da oferta e da procura. Se eu tinha muito dólar na economia japonesa,
eu vou ter a presença de muita moeda japonesa na economia. A moeda japonesa é o iene, tá? Se eu tenho muito dólar, eu preciso usar a minha moeda local? Não. Então, o que acontece? Lei da oferta e da procura. Se eu tenho muita, o que o preço faz? Cai. Então, o preço do dólar, de certa forma, dentro do Japão, era menor. Mas, na mesma lei da oferta e procura, se eu tenho pouca moeda japonesa circulando no mercado, há uma valorização. Então, como consequência dessa grande atração de investimentos estrangeiros, houve uma valorização do iene, da moeda japonesa. E o que acontece? Se a moeda japonesa valorizou muito frente ao dólar, isso acaba o quê? Comprometendo a um comprometimento das exportações, porque as empresas passam a lucrar menos. Só vocês lembrarem, né? Se eu compro, vamos supor que eu compro com 1 iene, eu comprava $1, ok? Se as mercadorias são feitas em dólar, a minha moeda tem que estar um pouco desvalorizada para que eu ganhe dinheiro. Dá para vocês entenderem isso? Se a moeda tiver pau a pau, ou se a minha moeda, por exemplo, se o real brasileiro aqui tiver mais valorizado que o dólar, significa que não vale a pena comprar e vender, porque você não vai ganhar dinheiro. Já que o dólar é a moeda mundial para o comércio, você não vai ganhar dinheiro, já que ninguém negocia em real. Então não adianta você ter um real muito valorizado. Olha que doideira. E olha o que vai acontecer no Japão. E aí, então, como consequência dessa atração de investimentos, né, nós tivemos uma valorização do iene e um comprometimento das exportações, menos lucro, né? E aí, por conta dessa queda nos lucros japoneses, por conta da queda dos lucros japoneses no comércio externo, várias indústrias, para poder suprir essa perda de lucro, né? Já que a moeda japonesa estava muito valorizada, o que eles fazem? Eles começaram a pegar empréstimo com os bancos. Isso as indústrias japonesas. Eles começaram a pegar empréstimos com os bancos e falaram o seguinte: olha só, nossa moeda está muito valorizada. Uma boa forma da gente investir esse dinheiro que nós pegamos emprestado aqui é comprando imóveis. E aí, várias indústrias japonesas, elas começaram o quê? A comprar muitos imóveis, porque casa, prédio, essas coisas desvaloriza, mas demora muito mais tempo para desvalorizar no mercado. E aí, todas essas indústrias começaram a comprar casa. Só que quando essas indústrias começaram a comprar casa, com o dinheiro que elas pegaram emprestado, porque o mercado externo estava com menos lucro, já que havia uma valorização do iene, lei da oferta e da procura de novo. O que aconteceu com o preço dos imóveis? Subiu. Subiu muito. Se o preço dos imóveis subiu muito, alguém vai comprar? Não. E aí o que aconteceu? As indústrias que pegaram esse dinheiro emprestado, comprando imóveis para tentar reparar o prejuízo que elas tomaram, porque o iene estava muito valorizado, elas começaram a ter ganhar ainda mais prejuízo nos imóveis. Muito bem. Por quê? Ninguém começou a comprar. Ou seja, eles deixaram de ter... Aliás, eles tentaram recuperar um prejuízo com outro prejuízo. Olha que felicidade. Olha só. E aí virou um ciclo vicioso. E aí o que aconteceu? Eles tentaram recuperar o prejuízo, não conseguiram. E aí os empresários começaram a ter inadimplência, eles começaram a não pagar a dívida para os bancos e para quem eles pegaram dinheiro emprestado. O Japão, com tudo isso, teve uma queda financeira, né, uma recuperação econômica muito fraca, levou o país a uma crise econômica agravada e até hoje o iene permanece muito valorizado. Entrou num ciclo vicioso. E aí, por conta desse iene muito valorizado, olha o que aconteceu no Japão. No Japão, nós temos um processo chamado de deflação. Aqui no Brasil,
a gente conhece a inflação. Mas a inflação, o que é? As mercadorias sobem muito o preço e o nosso dinheiro passa a valer menos. Então, se antes você comprava, por exemplo, uma barrinha dessa aqui de cereal por R$1, hoje, você comprar essa mesma barrinha, você precisa de R$10 para comprar ela. Ou seja, o preço subiu e o seu dinheiro desvalorizou. Desvalorizou porque você agora não consegue comprar com o mesmo R$1 aquele mesmo produto, que não mudou nada. Eu só entendo uma coisa do iene, é porque é o seguinte, é porque o valor... eu sei que cerca de 100 mil ienes é 2.500 e tantos reais. Mas por que eles aumentam? Como é que eu falo? Por que ele é mais valorizado que o real? Não só isso, mas por que o valor dele é tão alto? Tipo assim, porque tem menos... Aqui, mercado, acabei de falar, mercadoria. Quanto menos produto tem no mercado, mais valorizado ele é. Tem menos iene do que real. Entendeu? Então o real vale menos. Tá? Mas olha só. Então, não, outra coisa. Não é isso que eu tô falando. É porque um valor tão alto equivale a um preço tão baixo. Entende? É isso que eu quero dizer. Não entendi, Yuki. Realmente não estou entendendo o que você quer dizer. Deixa. Mas guarda a sua pergunta aí. Vamos discutir um pouquinho no final da aula sobre ela. Se eu só acabar isso aqui. Então, pessoal, inflação. Inflação, as mercadorias sobem, o preço e o nosso dinheiro passa a valer menos. Eu tenho a estagflação, que é quando o quê? Os produtos não sobem nem desce o preço. Continua emparelhado ali. Agora, eu tenho um processo que ocorreu por conta da valorização do iene, que é a deflação. O que é a deflação no Japão? A queda abrupta e absurda dos preços. Ai, professor, mas isso é ótimo, os produtos valerem cada vez menos. Não é bem assim. Olha o que acontece quando você tem uma deflação. O iene muito valorizado, que eu falei com vocês. Se o iene está muito valorizado, e eu tenho a presença de muitas indústrias no Japão, as indústrias vão fabricar muitas mercadorias. Muitas mercadorias são fabricadas no Japão. Mercadorias em excesso. E como muitas mercadorias são fabricadas, lei da oferta e procura. Se eu tenho muito produto, o preço fica alto ou baixo dos produtos? Baixo. E aí, eu tenho uma moeda extremamente valorizada. E eu tenho produtos extremamente baratos no mercado. Olha o que acontece. O japonês, é cultural dele que ele não é um povo consumista, como nós aqui. Se ele vai no supermercado, o japonês, se ele vai no supermercado, ele tem que comprar um alface, e o alface deu 1 iene, e ele tem uma nota de 10 iene, por exemplo, ele não faz como a gente. Vou aproveitar que estou aqui no mercado e vou comprar outras coisas com os 9 ienes que estão sobrando. O japonês, ele guarda os outros 9 ienes. E outra coisa, o japonês, sabendo que os produtos vão ficar cada vez mais baratos, eles adiam as suas compras. Eu não vou comprar essa barrinha de cereal que custa 1 iene hoje, porque eu sei que semana que vem ela vai estar 50 centavos de iene. 50 cents lá. Entendeu? Então eles adiam a compra deles. Problema. Se as pessoas adiam as suas compras porque tem muitas mercadorias que os preços já estão baixos, com uma moeda muito valorizada, as empresas não conseguem vender. E aí você tem uma queda na venda, você tem uma queda nos salários, você tem uma queda no nível de empregos, porque eu tenho produtos que ninguém consome. Olha só. E outra coisa, é uma característica do japonês guardar dinheiro. Então, eles têm um aumento da poupança nacional. Eles guardam dinheiro porque são pessoas acostumadas a muitas instabilidades políticas e econômicas no passado. Então, é cultural deles. Vem das duas religiões predominantes do Japão, o shintoísmo e o budismo, que eles... Você não precisa ter tudo.
Você precisa ter o suficiente, né? E aí eles acabam guardando muito dinheiro. Se está guardando muito dinheiro, o dinheiro está movimentando? Não. Se o dinheiro não está movimentando, façam que o iene continue valorizado, façam que as mercadorias fiquem cada vez mais baratas, façam que as pessoas continuem adiando as suas compras, façam que há uma queda nos salários, nos empregos, porque as pessoas continuam fazendo poupança, justamente porque muitas estão sendo demitidas, e aí elas fazem a poupança, que valoriza a moeda, que continua deixando os preços mais baratos. Olha, virou um círculo, né, vicioso de estagnação econômica no Japão. Muito doido isso, né, que acontece lá. Deixa eu ver. E o que eu acho que é desse... Essa chamada. Vou fazer. Tirando os valores mais altos, mesmo a cédula lá são de valores de casos milhares, aqui no Brasil é nas dezenas, centenas. Aí eu acho que é por isso que a diferença é tão grande. Então só é melhor o meio termo, porque muitos produtos sendo oferecidos não tá bom e pouco também não. E a gente pensa que é melhor oferecer o que eles querem, mas igual o Brasil, o valor eles não compram. Justamente, o Thaís, você não pode ter um nível tão elevado de inflação como nós temos no Brasil, mas nós também não podemos ter um nível tão elevado de deflação como nós temos no Japão, tá bom? Deu para entender aí, pessoal, esse círculo vicioso japonês? Triste, né? Pô, eu tinha mais uma coisa para poder falar com vocês, para acabar a aula não vai dar tempo, né? Então, são 11h30, muita gente tá desesperada aí para acabar. Deixa eu abrir a chamada aqui. Ai, tô abrindo a chamada aqui, tá, gente? Calma um minuto. Vamos lá, atenção à chamada. Aqueles que responderem, por favor, no chat, alguém que tiver com... Microfone. Com o microfone, me avise, por favor. Obrigado, viu, Isabel? Eu tinha mais coisas para falar, mas não tem problema não. Angélica, a gente fala terça. Presente. Ana Carolina. Ana Clara. Presente. Arthur. Manda no chat. Christopher. Presente. Davi Mendes. Presente. Dayan. Manda no chat. Peterson. Eduardo. Presente. Enzo. Presente. Fernanda. Presente. Gabriel Costa. Manda no chat. Gabriel Diniz. Gabriel Lucas. Presente. Giovana. Manda no chat. Guilherme. Manda no chat. Gustavo. Presente. Henrique. Manda no chat. Isabel. Presente. Isabela. João Paulo Fonseca. Presente. João Paulo Oliveira. Professor, a Isabela mandou presente agora. Beleza. O Oliveira não tá aí. Júlia. Presente. Caio. Presente. Ô, Júlia. Eu sempre fico na dúvida do seu nome. Você é Júlia ou Julien? É Julien, né? Meu nome é Julien. Então eu falo certo. Eu Sim. fico sempre na dúvida. Tem todos esses anos que eu dou aula pra você, toda vez que eu vou fazer a chamada, eu fico na dúvida. Será que eu tô falando o nome dela certo? Tá? Caio. Presente. Lucas. Manda no chat. Maria Eduarda Miranda. Presente. Maria Eduarda Paiva. Marina. Presente. Pedro Augusto. Manda no chat. Pedro Tolentino. Presente. Thaís Prat. Presente. Tá rindo aí, Thaís. Vitor Roberto. Presente. Vitor Yukio. Presente. Vitória. Presente. Wendy. Presente. Professor,
Oi. A Paiva mandou coisa no chat agora. Beleza. Então é isso, amigos e amigas. Terminamos mais uma aula. Semana que vem, na 30ª semana, na aula de terça-feira, nós terminamos aqui essa parte do Japão, tá? E aí eu falo só um pouquinho sobre a influência japonesa, bem rapidinho, e já podemos começar a Oceania rumo ao final, rumo ao estrelato. Obrigado, bom final de semana a todos. Tchauzinho. Valeu. Falou, professor. Tamo junto.